Sobre a era da ilusão. Vou pedir o André para já colocar para mim PowerPoint. O mundo que a gente vive está saturado de imagens, desejos, promessas que nunca se cumprem. A gente está cada vez mais inserido num contexto que eu quero chamar nessa manhã de cultura da imoralidade. Tudo ao nosso redor está e segue uma tendência de fortalecer ainda mais esta cultura imoral. Alguns autores estudiosos chamam esta cultura de hipersexualização cultural, que nada mais é de uma estratégia diabólica que tenta a todo custo desviar o nosso foco daquilo que verdadeiramente importa: nosso relacionamento com Deus. Nós temos questões explícitas, mas eu diria que também temos questões implícitas, sutilezas disfarçadas de entretenimento, expressões artísticas romantizadas, piadas inocentes, músicas que invadem os nossos ouvidos e afetam lentamente nossa cosmovisão espiritual. Isso aqui é muito sério. Por isso que semana passada eu chamei a sua atenção sobre o amor ao mundo. Porque existe um sistema que está trabalhando para te destruir. Tem um sistema que está trabalhando para te levar para longe de Deus. Tem um sistema que está trabalhando para tirar qualquer sensibilidade ao pecado. O que antes chocava agora é uma diversão. O que antes era um escândalo agora é rotina. O que antes era um desvio de conduta agora está normalizado. Essa é a cultura ilusionista que nós estamos vivendo. Você só ao deslizar o seu dedo no celular, no Instagram, no TikTok, no X, nos sites, você é bombardeado de imagens. Você vai para o shopping, você vai nas ruas, os outdoors trabalham esta questão, bombardeando a nossa mente com publicidades apelativas. Me perdoe, mas o assunto dessa manhã talvez possa constranger, mas ele é necessário porque a gente está vivendo num mundo cada vez mais sexualizado. Isso começou lá no ano de 1960, com a cultura relativizando os padrões morais, a chamada revolução sexual. Passou os anos, ali na década de 70 e 80, os programas de TV de auditórios com bailarinas trabalhando e, de alguma forma, normalizando. Nos anos 2000, o axé, o funk, o pagode romântico, elevou ainda mais o grau de exposição e banalização dessas questões ao nosso redor. E o conceito de empoderamento foi distorcido e hoje muitas pessoas acreditam que a exposição do seu corpo é um caminho para a aceitação e o sucesso. Não tem nada a ver, pastor. As mídias têm tentado moldar a forma como a gente pensa, como a gente vive e como a gente, de alguma forma, tenta dizer o que é pecado e o que não é pecado. Olha essa afirmação. As mídias não ficam simplesmente por aí de forma passiva, à espera de
que nos juntemos a elas, elas nos dizem o que fazer e, de forma mais significativa, o que devemos querer fazer. Talvez você não perceba a guerra que está sendo travada pelo controle da sua mente, pelo controle das suas afeições, pelo controle dos seus pensamentos e, acima de tudo, do seu coração. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 3. Jovens, adultos, irmãos, se você estiver aí com o seu celular ligado, desligue e preste atenção no que o Espírito de Deus vai dizer para você nesta manhã. 1 Tessalonicenses 4, verso 1. A minha Bíblia diz assim: quanto ao mais, irmãos, pedimos-vos e exortamos-vos no Senhor Jesus que, como recebestes de nós, de que maneira deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos por intermédio do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Algumas Bíblias, algumas versões dizem, se abstenham da prostituição. Essa afirmação que eu usei está na Nova Versão Internacional. Abstenham da imoralidade sexual. Paulo aqui, ele faz um apelo pastoral. Paulo aqui não está acusando. Paulo aqui não está mostrando defeitos. Paulo aqui não está dizendo e apontando o dedo. Paulo aqui está fazendo um apelo. E esta manhã eu estou aqui fazendo um apelo para você. Não interprete, o pastor Raissan, isso, aquilo. Aqui eu estou cumprindo o meu papel como pastor essa manhã. Assim como Paulo dizendo ali para a igreja em Tessalônica: ei, aqui está a vontade de Deus. E a primeira coisa que eu destaco nessa manhã é Paulo dizendo a forma que eles deveriam viver. Paulo diz aqui, nós, em outras palavras, fomos chamados para viver de tal forma que busquemos dia a dia a agradar a Deus. Palavras diretas, palavras simples, palavras fáceis de entender. Não há dúvida do que Paulo está dizendo. Não há dúvida do que Paulo está apelando. Paulo está dizendo: ei, eu exorto você a viver para agradar a Deus. E aqui está o grande dilema dos nossos dias. Aqui está a grande questão da nossa vida. Parece simples, mas amigos, a gente está vivendo, não é buscando agradar a Deus. O mundo de hoje está pregando: ei, viva para ser feliz, viva para agradar a você, viva para viver satisfeito, viva para viver a sua vida. Mas Paulo chama a atenção e diz para nós: ei, nós fomos chamados para agradar a Deus. E amigos, tem muita gente infeliz, e talvez eu esteja falando para alguém que está infeliz, está buscando nas coisas, está buscando no mundo o prazer, a felicidade. Mas sabe qual é a grande questão? É que muitos de nós estamos trocando o prazer de agradar a Deus pelo prazer imediato de agradar a nós mesmos. Paulo fala aqui, ele traz essa expressão fascinante: agrade a Deus, menos não, agrade a Deus cada vez mais. A vida cristã não é um estado de estagnação. Ou você está progredindo
para agradar a Deus, ou você está regredindo em direção à cultura. Não existe neutralidade. Agradar a Deus exige uma intenção diária de alinhar a nossa visão, a nossa cosmovisão, as nossas ações à vontade de Deus. Mas sabe qual é o grande problema? É que muitos de nós, em vez de deixarmos que Deus haja na nossa vida, muitos de nós, em vez de buscarmos a semelhança com Cristo, estamos deixando que um ídolo, um influencer, possa ditar a forma como eu vivo. E quantos influencers nós temos por aí, não é? Temos alguns que estão ditando a forma do mundo viver. Estão ditando a forma do mundo se vestir. Estão ditando a forma de como o mundo e as pessoas escolhem, e talvez está ditando como você deve viver. Por isso Paulo essa manhã ele diz para mim e para você: ei, olha para cá, você precisa viver para agradar ao Senhor. Você deve viver e viver uma vida de santidade. Você deve viver de tal forma para que você possa progredir espiritualmente. Muitos de nós estamos regredindo em vez de progredir, em vez de cada vez mais buscarmos viver para Cristo, estamos cada vez mais buscando nos assemelhar à cultura. E aqui eu faço uma pergunta para você, ou algumas perguntas para você. Olha aqui para mim. Isso aqui não é chatice não, tá? Isso aqui não é caretice não. Isso aqui não é ideia humana, mas eu quero te perguntar, quando você escolhe uma roupa para se vestir, você está pensando em agradar a Deus ou agradar a você? Para você pensar, deixa que o Espírito toque no seu coração. Quando você escolhe assistir um filme, você está buscando glorificar a Deus, agradar a Deus, ou agradar a você? Quando você escolhe as pessoas que vão conviver com você, essas pessoas estão te levando para mais perto de Deus ou para mais perto dos seus desejos? Lembre, você é um pecador, e se você viver para agradar os seus desejos, sabe, diferentemente do que o mundo prega, você está se tornando um escravo, você está sendo escravizado. Não entrou aqui, mas olha que interessante essa citação: a escravidão da vontade não é visível apenas aos grandes atos de rebelião, mas em pequenos gestos cotidianos da resistência à santidade. É quando procrastinamos a oração, quando racionalizamos o pecado, quando preferimos o conforto da carne à disciplina do Espírito. Amigos, estamos muitas vezes amando o que Deus odeia e desprezando o que Deus ama. Entendeu? Estamos cada vez mais amando o que Deus odeia e desprezando o que Deus ama. Muitos de nós estamos vivendo, não é? Como se Filipenses 4:8 fosse o seguinte: tudo que é falso, tudo que é sórdido, tudo que for errado, tudo que for sujo, feio, terrível, se há algum vício e algo digno de críticas, medite nessas coisas. A gente parece estar vivendo o contrário, não é? Por isso, meu querido amigo, permita que o Espírito Santo essa manhã toque o seu coração. Você está vivendo para agradar a Deus ou agradar a sua natureza? Você está vivendo para se assemelhar a Cristo ou se assemelhar àquilo? Isso é sério. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é papo de pastor, isso aqui não é papo de igreja, isso aqui é algo que está relacionado com a sua vida espiritual e com a sua salvação. Segundo destaque do sermão, e aqui eu já vou para o verso 3. A vontade de Deus é que sejam santificados, e que se abstenham da imoralidade sexual. Paulo está dizendo
que eu e você precisamos nos abster. No sentido bíblico, original, santidade significa reserva. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser propriedade de Deus. Ser santo é ser exclusivo de Deus. O mundo quer que você seja público, que seu corpo seja uma vitrine, que sua intimidade seja compartilhada por curtidas. Mas Deus diz, seja reservado. E Paulo diz, abstenha. Abstenha significa mantenha distância, criar uma barreira. Paulo está dizendo, ei, você tem que viver longe dessa cultura imoral. E nessa manhã, eu quero destacar aqui alguns pontos dentro desse assunto da cultura imoral. Obviamente nós temos a questão explícita. Eu vou falar um pouquinho sobre ela agora, mas depois eu vou falar também sobre a questão implícita. Em relação às questões explícitas da imoralidade, em relação à prostituição, aquilo que eu vejo. Olha que interessante, essa pesquisa, ela aconteceu nos Estados Unidos. No Brasil a gente não tem nada ainda empírico para que pudesse fundamentar, mas entende-se que isso é um reflexo do mundo. Isso aqui faltou a palavra cristão, mas o contexto está dizendo de cristãos. Mais de 3 em cada 5 cristãos dizem que concordam que uma pessoa possa assistir a pornografia regularmente e viver uma vida sexualmente saudável. Isso é entre os cristãos. 49% dos cristãos praticantes admitem assistir a pornografia e dizem que estão confortáveis com a quantidade de pornografia que consomem. Isso aqui é entre os cristãos. 39% dos adultos da geração Z, nós já falamos sobre isso, né? Assistem diariamente ou semanalmente. Além disso, mais da metade dos jovens da geração Y e dos adultos da geração Z dizem já terem enviado nudes de si mesmos para outra pessoa e 3/4 dizem ter recebido esse tipo de conteúdo. Entre cristãos. Outros estudos indicam que as crianças estão vendo pornografia muito mais cedo que as crianças das gerações anteriores. A idade média para a primeira exposição das crianças é em torno dos 12 anos. Amigos, recentemente, uns meninos chegaram, fulano fica assistindo isso em casa. A mãe sai e ele fala que assiste. Se atente ao que os seus filhos estão fazendo na sua ausência. Sean McDowell, além de ensinar sobre sexualidade saudável no púlpito, cada igreja deve ter um grupo de apoio para pessoas que lutam contra qualquer tipo de vício, seja de natureza sexual ou não. Esse é um problema. E talvez essa manhã existam pessoas que estão vivendo, convivendo, normalizando isso na sua vida pessoal. Esse assunto precisa ser levado a sério. Não é possível um cristão aceitar e normalizar isso, como a pesquisa demonstrou. Não é possível. Se você está convivendo com isso, seja você jovem, seja você adulto, seja você pai, seja você líder, você precisa seguir o conselho de Paulo, abstenha-se, fuja, viva longe. Mas tem algo que me chama a atenção ainda, que é muitas vezes algo que nós não temos considerado. A cultura implícita desse assunto. Existe um termo em inglês, soft porn, que na verdade está dizendo sobre questões da sexualidade suavizada. Algo que é aceitável, algo que é normalizado. E eu diria que aqui nós temos uma armadilha discreta, uma realidade sutil, envolta em aceitação cultural e até elogiada como arte, beleza e entretenimento. E é interessante que isso aqui alcança aquilo que consumo e aquilo que faço. Muitas vezes na maneira como me visto e me exponho. Acabei me esquecendo, hoje nós estamos com esse termo, cybertraição, a corrupção da fidelidade. Mas vamos avançar. A indústria da moda, olha só sobre o assunto que eu estava falando.
A indústria da moda dita tendências cada vez mais ousadas, incentivando crianças e adolescentes a se vestirem de maneira sensual desde cedo, moldando a ideia de que exposição é sinônimo de beleza e empoderamento. São apenas roupas um pouco mais curtas, apenas piadas e personagens fictícios. É só diversão. Paulo está dizendo para mim e para você, abstenha-se dentro dessa questão, uma cena sensual em filme, uma canção romântica sobre relacionamento intenso, uma postagem de um amigo exibindo um pouquinho mais do corpo, ou de um influenciador publicando uma foto aparentemente artística nas redes sociais. Tudo isso pode parecer inocente. Não tem problema, eu fui para a praia, deixa eu postar aqui, deixa eu postar ali, isso é problema, Deus me deu um corpo bonito. Cuidado, amigos, Paulo está dizendo, abstenha-se, abstenha-se, abstenha-se. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 8, ele diz, fujam dessas coisas. A gente não pode normalizar, nem a explícita, nem a implícita. Nós não podemos normalizar o cristão vivendo e sendo abastecido com estas informações. Fujam, isso é sério. Se atentar a isso, siga o conselho de Paulo, viva para agradar ao Senhor. O maior triunfo do pecado é convencer de que ele é inofensivo. Tem problema? Tem. Esta foto eu estou postando, ela agrada a Deus ou ela me mostra mais? Esse conteúdo que eu estou assistindo agrada a Deus? Paulo diz, fuja, abstenham da imoralidade sexual. Amigos, a gente tem que ir cortando as arestas, porque essas questões estão minando a força espiritual da nossa vida. Essas questões estão minando a força espiritual da nossa igreja. Essas coisas estão destruindo os cristãos, o mundo por dentro. E eu quero ir para a conclusão. Lá em Cantares capítulo 2, Cantares capítulo 2, verso 15. Salomão diz, pode abrir a sua Bíblia, para a gente terminar. Cantares capítulo 2, verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Apanhai as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. As vinhas aqui representam o relacionamento que está florescendo. É tempo bom, é tempo bonito, é tempo delicado. Mas o texto diz que as rapozinhas são representadas como uma ameaça. Elas são rapozinhas. Elas são pequenas. Elas são difíceis de notar à primeira vista, mas são destrutivas. Elas entram sorrateiras nas vinhas e destroem o que deve frutificar. Pastor, não tem problema. Pastor, é só isso. Pastor, isso é caretice. Pastor, isso é inveja. Cuidado com as rapozinhas. As rapozinhas simbolizam os pecados pequenos e sutis que passam despercebidos, mas que comprometem a santidade e a comunhão com Deus. Um olhar que não deveria ter acontecido, uma palavra imprópria que deixamos passar, um conteúdo que consumimos mesmo sabendo que fere a pureza, uma foto que postamos que está exaltando o eu e não a Deus. Essas são as pequenas concessões. Parecem inofensivas, irmãos,
parecem não ter problema, mas são justamente elas que destroem a vinha. Ou seja, são exatamente elas que destroem o relacionamento com Deus e o florescimento da santidade em nossa vida. As raposinhas não derrubam a vinha com um golpe, elas roem as raízes silenciosamente. No nosso tempo, essas raposinhas atendem pelo nome, como eu disse, de pornografia suavizada. É o post inocente do biquíni, é a música viral com a carga sexual que você cantarola sem perceber, é a piada normalizada, é o scroll infinito, o feed infinito, que vai endurecendo a sua sensibilidade espiritual. Ou você estará matando o pecado estará matando você. Na batalha pela pureza sexual, não podemos deixar de cuidar dos nossos olhos. Mais do que isso, devemos cuidar dos nossos pensamentos. Ou você tira, ou ele acaba com você. O pecado suave é perigoso porque ele não te choca, ele te molda. Ele te faz acreditar que não há mal em tirar vantagem da atenção alheia ou em alimentar os olhos que não te pertencem. Paulo diz que devemos possuir o vaso, ou seja, governar nossos desejos. Se você não governar suas redes sociais, elas governarão o seu coração. Se você não caçar as raposinhas das sutilezas, elas destruirão a beleza da sua comunhão com Deus. Nesta manhã, eu tenho 2 propósitos com essa mensagem. O primeiro é para você, que talvez esteja convivendo, talvez esteja atolado nesses conteúdos inadequados. Isso se torna um vício, assim como o cigarro. Às vezes você até quer sair, mas não consegue. Mas você precisa sair. Muitos cristãos estão envolvidos e atolados nesse vício. A graça de Deus te alcança essa manhã. Como eu disse, eu não estou pregando isso aqui para acusar e te chamar de um pecador. Eu estou pregando isso aqui para que a graça de Cristo te alcance. E para que o perdão possa alcançar a sua vida. Se você está vivendo e convivendo e praticando, você precisa cortar. Como disse o próprio Jesus, corte a mão, tire um olho, seja drástico, seja radical, abandone. Por quê? Porque isso vai acabar com a sua vida. O segundo propósito, amigos, é para você que talvez esteja flertando com as questões que envolvem a imoralidade. Não está explícito, você não está viciado em nada, mas você está consumindo, você está praticando de forma leve, você está se expondo muitas vezes. Eu diria, mude os seus hábitos esta manhã. Como eu disse aqui há pouco, ou você estará matando o pecado, ou o pecado estará matando você. Olha que interessante essa citação. É impossível consumir continuamente imagens, música e conversas corrompidas sem que elas deixem marcas. Cada cena sensualizada que assistimos não é esquecida, mas arquivada. Cada conceito contrário à palavra de Deus que toleramos não é neutro, mas sim uma semente. Preste atenção. E essas sementes, cedo ou tarde, germinam no terreno fértil da imaginação. Aos poucos, as mentiras disfarçadas de desejos legítimos nos dizem que o prazer é um direito, que a santidade é opressiva e que a obediência é desnecessária. Elas sussurram que não há problemas em se aproximar do limite, que somos fortes o bastante para brincar com o pecado sem sermos feridos. Você precisa se atentar a isso. Jovens, famílias, vamos lá matar essa semente para que ela não possa germinar. Deus faz um chamado para nós esta manhã. Um chamado de
não sermos iludidos, não sermos atraídos, não conviver com essas imoralidades. Deus está fazendo um chamado para nós essa manhã, para colocarmos Ele em primeiro lugar. Talvez o seu problema não seja esse. Não, esse aí não é o problema. Mas lembra do texto de Paulo, a sua vida, as suas escolhas, os seus desejos estão visando agradar a Deus ou aos homens? Os seus desejos estão visando comprometer com as coisas espirituais ou com as coisas humanas? Cuidado com as raposinhas, cuidado com as sutilezas, cuidado com essas questões que vêm minando a sua vida espiritual. A Sara e a Saren vão cantar nesse momento. Era para elas terem cantado no sábado passado também, mas eu esqueci. Mas hoje elas vão cantar a mesma música. Eu quero que cante essa música durante esses 3 dias, esses 3 sábados. Eu quero que você nessa manhã possa se entregar a Deus. Que essa canção que vai te chamar a colocar Deus em primeiro lugar, que de fato você possa colocar Deus em primeiro lugar e viver uma vida que agrade ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem 2, um será amado e o outro rejeitado. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for
se for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, Você vai sorrir, vai vencer. Amém. Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua santa presença. Nessa manhã nós fomos persuadidos a vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Paulo nos exorta a nos abster, Pai, principalmente no texto de hoje, nos abstermos da imoralidade, a vivermos uma vida de santidade. Aqui todos nós somos pecadores e carecemos da Tua graça. E ao entendermos a mensagem dessa manhã, entendemos ainda mais que a Tua graça está à nossa disposição para vencermos as questões imorais, da sexualidade, da pornografia, que tem minado a nossa força espiritual. Certamente existam aqui alguns ou muitos que estejam, Senhor, convivendo com esse pecado. Entraram talvez numa idade na infância, e vem convivendo com isso, e vem lutando e não consegue sair. Ó Deus, que essa pessoa, além do Teu perdão, nessa manhã entenda que é preciso agir de forma radical. É preciso cortar o dedo, se for preciso tirar uma assinatura, deixar de assistir algo, jogar a TV, o computador fora, que seja feito para que a Tua graça possa agir de forma poderosa. Certamente existam aqui também alguns que não estejam tão profundamente afetados, mas talvez estejam vivendo na imoralidade suave. Seja na sua vida pessoal, postando, se vestindo, seja também naquilo que vê, naquilo que conversa, naquilo que escolhe. Que essa pessoa entenda, Pai, que isso aqui é muito mais do que um sermão, isso aqui é muito mais do que uma ideia de um pastor, de uma igreja. Isso aqui é algo que o Senhor está dizendo, estas coisas também precisam ser evitadas. Porque isso é sutileza que vai corrompendo, vai comprometendo. É como uma semente que um dia vai frutificar e vai tirar a nossa vida da eternidade. Que essa igreja, Pai, continue crescendo na Tua graça. Que essa igreja continue colocando o Senhor como primeiro no coração. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom sábado a todos.